20h33, pode ser? Yes. Pode ser, pessoal? Então tá. Quem chegar, vai chegando. É isso. Então, gente, vamos serenando, né, para nós começar nossa reunião de hoje. Vamos agradecer este momento, pedindo ajuda dos nossos amigos espirituais, que esses mentores possam intuir Dr. Sérgio, Dr. Irvênia, Dr. Décio, e mais uma bela reunião que esse grupo querido nos oferece e nos brinda nas terças-feiras. Aproveitar também esse momento para que possamos crescer, cada vez mais aprendermos e crescermos moralmente e nos tornando cada vez pessoas melhores. Esse grupo tem sido um grupo de muito afeto, de muito amor, uma grande família. Que este momento transcorra com muita tranquilidade, com muita paz e com muito amor. E que esses espíritos abençoem esses nossos queridos amigos. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, então, vamos começar nossa reunião de hoje, né, na continuação do estudo do livro Cérebro Triuno, né? E então eu vou passar agora a condução dessa reunião para o Sérgio, né, para ele tocar nossa atividade de hoje. Então, novamente, boa noite a todos. É com alegria que a gente está aqui, dando continuidade ao nosso projeto. Hoje deveria ser pela sequência combinada ao Décio, mas por uma questão de impossibilidade de arranjo de datas. De lives. E de lives. O Décio não teve condições de fazer hoje, conforme a gente combinou na última reunião nossa. E ficamos, então, fizemos uma inversão. Eu faço hoje e no final, acho que na última terça, acredito, né, de novembro, vou até confirmar aqui. Eu acho que é 23 ele nos falou, parece, Sérgio. Não é a última é dia 30, é na penúltima, dia 23 de novembro, o Décio assume a batuta aqui, né? Bem, gente, hoje nós vamos, então, fazer uma reflexão e eu convido vocês a me ajudarem nisso, porque a nossa ideia é partir da onde a gente começou, mas avançar. E avançar é sempre um desafio, porque a gente pode avançar e não se dar conta, ou a gente pode achar que está avançando e não está saindo do lugar, né? Então, mas não importa, eu acho que o que importa é a nossa intenção e a gente conta, sabe, que à medida que a gente vai avançando nos andares da casa mental, a gente vai avançando também nas nossas potencialidades, nas nossas capacidades. Isso nos faculta algumas ferramentas a mais que a gente não tinha. Entre elas, a capacidade de interação, a capacidade de nos relacionarmos e de nós desenvolvermos algumas aptidões, entre as quais a capacidade de pensar, de poder se relacionar entre os iguais, porque é exatamente esse segundo andar, o andar do nosso presente, né? André Luiz situa que se o primeiro andar ele é o andar que se refere às nossas condições que nós carregamos do passado, que estão presentes e muito presentes na nossa vida, elas respondem a essas condições por níveis mais primitivos, mais instintuais, mais de impulso, mais de automatismos. Mas já nesse segundo andar da casa mental, é uma instância onde nós já nos situamos no nível evolutivo que nós nos encontramos atualmente, né? Se nós pudéssemos dizer em qual nível nós estamos na nossa evolução de forma mais aonde nós transitamos de uma forma mais estável, nós estamos convidados a pensar no segundo andar, que é por onde a gente passa. Às vezes a gente vai para o primeiro, a gente vai para o terceiro, mas a gente sempre passa por esse. É o andar, que é o nível mental da onde a gente, por exemplo, está nesse momento aqui, que é o nível do nosso consciente, é o que a gente se dá conta, é o que a gente experimenta.
Então, eu vou começar a trazer aqui, eu vou compartilhar a tela para alguns slides da gente poder apreciar juntos, tá bem? É isso aqui, né? Aí, então, aí os bonitinhos. Estamos nós, né? Segundo andar da casa mental. Eu costumo brincar que o décimo é o segundo andar. De nós três, o décimo é o segundo. Porque o décimo faz exatamente esse papel assim do meio campo. Assim. A Irvênia é o terceiro, não é? Obviamente, por motivos inquestionáveis. E eu sou o primeiro, por motivos inquestionáveis também. Né? Então, hoje eu vou tomar o lugar do décimo para a gente tentar avançar. Segundo andar, então, ele, segundo Calderaro, né, no Mundo Maior, no terceiro capítulo, ele irá nos dizer, entre tantas coisas, eu destaquei isso aqui. Então, aqui ele falando sobre o cérebro, propriamente dito, a região orgânica, portanto, o nosso hardware, né, na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente, para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso ser. Então, Calderaro vai logo adiante dizer que esse andar é um andar que se refere realmente às nossas condições daquilo que nós estamos empreendendo no presente. Quando eu li esta parte, né, no Mundo Maior, e eu já havia escrito sobre leis morais, imediatamente eu percorri os olhos pelas leis morais que poderiam estar mais relacionadas a este nível de funcionamento mental. E aí, então, eu encontrei algumas leis morais que estão, de certo modo, intimamente mais vinculadas ao nível do nosso presente. Como nós vimos anteriormente, as leis morais que estão intimamente mais relacionadas aos níveis primitivos vimos a lei de destruição, a lei de reprodução e a lei de conservação. Seriam leis que estariam mais vinculadas a um momento do passado e das nossas bases mais primitivas. E agora nós avançamos para este nível, né, que é o nível intermediário, do cérebro intermediário, onde localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo assim, o conceito de espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação interior e pelos esforços que empreende para dominar as suas más inclinações. Essa palavra esforços diz respeito ao segundo andar da casa mental. As más inclinações na definição espírita diz respeito ao primeiro andar, né? Que seriam os níveis mais primitivos. Então, ele está sinalizando que no nível primitivo, se nós permanecêssemos, nós permaneceríamos no nível animal, um nível que já pede que a gente vá mais adiante. Quando ele diz, e pelos esforços que empreendemos, esforço, ele é uma palavra que indica força, necessitar fazer força. Né? Nós precisamos empreender algum grau de desgaste de energia, de esforço mesmo. Lembrando que a palavra virtude vem do prefixo vir, virtus. Virtus tem origem em esforço. Então, virtuosa não é a pessoa que já é boa. Virtuosa é a pessoa que está se esforçando para ser boa. Virtude tem a ver com um trabalho ativo. Ninguém nasce virtuoso. Ninguém nasce humilde. Ninguém nasce compreensivo.
ninguém nasce com capacidade de renúncia, ninguém nasce com paciência adquirida, ninguém nasce com capacidade de solidariedade, ninguém nasce com perdão, ninguém nasce com misericórdia, com mansuetude, com resignação. Nós nos esforçamos para adquirir estas potencialidades na medida das nossas condições, dos esforços que empreendemos. Então, o espírita, pelo primeiro conceito da definição do Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação interior. Terceiro andar. Aí já significa que seria o trabalho pronto. Nesse sentido, ninguém é espírita. Não sobraria quase ninguém. Né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação interior. Bom, sobra muito pouca gente, né? Sobra muito pouca gente. Mas aí nos salvou na continuidade. E pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ah, ufa, agora sim, agora eu estou aí. Porque eu posso estar fazendo isso, ou não. Né? Então, o espírita, ele não é reconhecido por estar no terceiro andar, ele é reconhecido por estar no segundo. Porque é aí que nós vamos empreender a nossa tarefa de esforços para avançar. Através do quê? De quais leis morais que a gente empreende esses esforços? E nós, então, sugerimos, para pensar, terceira parte do Livro dos Espíritos, que existem 5 leis morais, que são aquelas que a sabedoria espírita nos sugere que nós devemos exercitar esse nível, esse terceiro andar. E aí, então, nós temos trabalho, nós temos sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Então, eu vou passar brevemente por cada uma dessas, que eu entendo fazer parte deste nível que nós estamos estudando, e depois, mais ao final da minha apresentação, eu volto para a parábola do filho pródigo e situo algumas reflexões em torno do segundo andar. Tudo bem até aí? Vocês gostariam de colocar alguma coisa? Gostariam de dizer algo? Já podem ir me interrompendo. Está indo bem? Se não falarem, eu sigo. Eu não estou com todo mundo na tela aqui. Então, se alguém levantar a mão, é possível que eu não enxergue, porque como eu estou com a tela apresentando o trabalho, mas aí interrompe, tá? Bom, nesse nível, tem algumas colocações importantes que nós vamos ver logo no próximo slide, que Calderaro nos faz. E aqui, nesse momento, eu falo um pouquinho sobre as leis de liberdade, de sociedade, de progresso. Eu encontrei algumas colocações importantes de Calderaro nesse ponto, que ele nos fala que a nossa região mental, nesse nível, vinculada intimamente com o cérebro, nos proporciona um amortecimento das lembranças do passado. Então, ele traz à tona que aqueles acontecimentos de vidas passadas, eles precisam ficar amortecidos, essas lembranças, essas memórias. E estas fortes impulsões precisam ficar amortecidas. Porque senão a força magnética do passado não permitiria que nós pudéssemos empreender esforços para avançar. O nosso passado ele é tão predominante, isso inclusive na nossa vida atual, no nível inconsciente, que ele tem uma força magnética que, se nós não fizermos um trabalho ativo para avançarmos, nós permaneceremos presos a essa força magnética que nos puxa para baixo, que nos puxa para trás. E ele irá dizer ele usará um outro termo muito interessante, que eu quero depois refletir com vocês, que ele cita este termo. Ele apresenta-se como respiradouros dos impulsos. Os níveis cerebrais do segundo andar, eles nos proporcionam também uma espécie de respiradouro. Eu gostei muito desse termo. Respiradouro dos impulsos. Eu acho que nós temos vários respiradouros na nossa vida presente. Vários. Uma delas é a própria encarnação.
quando nós reencarnamos, nós estamos tendo uma espécie de um novo oxigênio para poder elaborar as condições anteriores. Mas na vida presente, nós também apresentamos outros respiradouros. Por exemplo, o sono. O sono é um respirador. Basta ver que quando a gente chega nesse horário do dia, e eu espero que vocês ainda não estejam dormindo com a minha fala aqui, mas daqui um pouquinho mais o sono vai vir, né, pelo cansaço natural do dia, e o cérebro pedirá um repouso, um respiro destas ocasiões que são intoxicantes. Por isso que pessoas que dormem mal, ou dormem pouco, ou menos do que deveriam, são pessoas que apresentam um grau de irritabilidade, de confusão mental, quando não de processos emocionais mais complicados, depressivos. Costumo dizer que quando a gente atende uma pessoa que está comprometida de uma maneira mais importante, sob o ponto de vista mental, uma das primeiras coisas que a gente precisa corrigir, ainda que seja através de medicação, é o sono. E não adianta tentar melhorar uma pessoa das suas condições emocionais se ela não estiver dormindo. Por quê? Porque a pessoa que não está dormindo, ela não consegue prestar atenção, ela não assimila conhecimentos, não consegue refletir. E é como se todos esses níveis mentais eles se misturassem. Então faz muito sentido quando Calderaro nos fala dos respiradores dos impulsos, que são esses intervalos. Tudo que serve de intervalo na nossa existência é uma espécie de respirador. O sono é um intervalo, a oração é um intervalo. Quando a gente diminui os níveis mentais e entra em prece, assunto para o terceiro andar, depois, mas já me adiantando um pouquinho, nós estamos fazendo um respirador dos impulsos, as sintonias espirituais, os estados meditativos, as mudanças de atividades, as férias, parar de pensar em torno das atividades profissionais, o final de semana. Então, esses momentos que nós vamos ver, depois um pouquinho mais na lei de trabalho, serão muito importantes para esse ritmo, para esse compasso que nós precisamos ter na nossa saúde mental. Ele dirá, então, dentro disso, que eu refleti já antes, mas a colocação de Calderaro é a seguinte: o córtex motor e os lóbulos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outra ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradores dos impulsos. Experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extinguem no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Olha que interessante isso aí. Se nós não tivéssemos esse respirador, esse limite, essa barreira de contenção do corpo, nós estaríamos vivendo mais de uma vida ao mesmo tempo. Estaríamos com as memórias e com as emoções do passado misturados com as condições do presente. E nós não suportaríamos essa dupla vida, essa carga dessa dupla vida. É o que acontece, então, quando uma pessoa ela está num estado depressivo ou num estado mental muito comprometido, de muita angústia, porque estas angústias, estes níveis de ansiedade, eles são oriundos destas instâncias inferiores cerebrais, mentais. E elas se miscuem no campo mental. Então, é como se a gente estivesse vivendo uma dupla vida. A pessoa olha aqui no sul, Irvênia, hoje aqui em Pelotas, é um dia muito lindo, um dia maravilhoso, hoje foi um dia quente. Teve muita gente chegando no consultório dizendo assim, ai, que maravilha, passou aquele inverno aqui em Pelotas, foi horrível, foi muita umidade, foi terrível, que coisa boa, os dias melhores e tal. Algumas pessoas disseram isso, eu já sei que essas estão melhores no processo emocional. Mas tem aquela pessoa que chega e nem sabe do dia. Se eu estou me sentindo péssimo, minha vida está horrível, né? Ela não consegue absorver e estar no presente, né? Porque ela está vivendo alguma situação anterior.
ela está vivendo alguma condição que está lhe encharcando, dando essa carga e, portanto, trazendo uma espécie de dupla vida. Aonde está, não está onde está, que é aqui, e está onde já não estão as coisas mais, que são coisas da sua vida onde ela carrega. Então, o Calderaro diz que isso de uma encarnação para outra precisa de uma barreira de contenção, né? Esses níveis, córtex motor e lobos frontais, são barreiras, são pontos de contato na organização perispiritual, aparelho físico, né? Porque elas são respiradoras dos impulsos. Sim, é nesse nível cerebral, que esses impulsos do primeiro andar são refreados, são contidos e são amortecidos. Por isso que eu usei o termo amortecimento das lembranças no nível anterior, né? Foi a palavra aqui, essa palavra foi eu que botei. Amortecimento das lembranças, dessa força magnética do passado, né? Esse respirador dos impulsos. Dá para entender isso, gente? Faz sentido? Querem dizer alguma coisa? Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa ali. Quando você fala de extingue no túmulo, não se extingue no túmulo, né? Isso Sim. pode ser explicado que aqueles espíritos que eles, ao desencarnarem, eles não retomam de imediato as lembranças de vidas passadas, poderia ser isso? E uma outra pergunta, quando tu fala ali respiradores dos impulsos, esse impulso, você deu o exemplo do dormir, né? Da gente poder descansar, recarregar a bateria, né? Mas também pode ser entendido como momentos assim em que há eu diria, amortecimento de algumas características do espírito na encarnação que ele se encontra? Sim, acho que sim também. Também? Eu fiz um passeio por várias possibilidades, né? Mas inclui isso, essa ideia também. Eu acho que sim. E, assim, voltando à tua primeira indagação, assim, né? O extinguir no túmulo que ele coloca aqui é o seguinte: é que estas memórias, esses registros, eles vão junto com o campo perispiritual, né? Eles não desaparecem, eles vão continuar fazendo parte do arquivo. Então não se extingue. E por não se extinguir, então se torna, dependendo do grau de comprometimento, é uma carga absurda. Isso é o que faz o espírito necessitar reencarnar, né? Eles dizem no plano espiritual que os espíritos chegam a um determinado ponto que é insuportável permanecer com determinadas cargas de memória de outras vidas, e eles pedem a reencarnação. Nós provavelmente passamos por isso. A gente pede a reencarnação como uma forma assim, ó, eu preciso de uma segunda chance. Eu preciso apagar isso, apagar momentaneamente a carga, né, a carga intensa disso, para eu poder começar uma nova história, escrever uma nova página. E isso se dá fortemente na reencarnação, né? Quando o espírito ele reduz o perispírito e ele encarna no próximo corpo físico. Ele tem, como se pudéssemos dizer, compactada todas essas informações, essas cargas, e ele renasce no formato, nós renascemos no formato de criança, e ufa, alegria, alívio, né? Uma nova chance. E aí torce que tudo dê certo, que a gente caia numa família que possa fazer minimamente bem a sua parte, e a gente torce que a gente possa fazer minimamente bem a nossa parte e que as coisas andem melhor, né? Nem sempre acontece. E Mas acho que sim. Outro slide que você colocou, eu gostei muito do termo amortecimento, né? Porque tem algumas pessoas que elas lembram, né? De uma vida passada, né? E aí me vem quando fala em força magnética, seria tipo assim, a pessoa lembra uma vida passada e ela entra em choque porque lembrou, porque vem uma carga muito grande, né? Vem essa realidade que você falou aí, das coisas erradas que fez e que precisa rever, né? Quando vem isso e ela se perturba, né, a gente vê muito no consultório também, né, que a pessoa se perturba, ela
ela tem o conhecimento e parece que há uma divisão aí, né? Porque ela sabe dessa vida, que ela tem uma outra oportunidade, que ela está revendo determinadas coisas que ela fez no passado, mas vem uma carga emocional muito forte. Seria essa relação que você coloca aqui? Também, Sidéria, eu acho que essa é uma relação mais direta de lembrança, enquanto uma lembrança cognitiva, acompanhada de uma forte carga emocional, mas também lembrança que a gente poderia avançar para uma lembrança emocional, que não é lembrada vamos dizer, um fato, uma personalidade, uma historiografia passada, mas fica a lembrança fortemente registrada na forma de emoções desconhecidas. Então, são impulsos emocionais que são lembrados, entre aspas, lembrados agora, não como uma memória, mas lembrados como uma repetição. Como uma repetição. Então, é aquele ser que retorna violento, que retorna impulsivo, que retorna irascível, que retorna com potenciais de agressividade desmedida. E aí nós vamos ver em quais leis morais que o espírito precisa ter um amortecimento desses impactos, dessas heranças, para que ele possa ter um outro desfecho, porque aí a família vai ser fundamental. Dependendo da interação na infância, na capacidade dos pais de suportarem esses ataques infantis que muitas crianças têm, esses potenciais podem se transformar em virtudes, em qualidades e em potenciais positivos. Que é como se fosse uma usina de força, né? É como se fosse uma avalanche que vem de dentro. Então, é como um rio, né, que vem em grande tormenta, que pode derrubar tudo que vem pela frente, mas se for canalizada esta força hídrica, ele pode se transformar numa hidrelétrica, né? Então, assim, a força que vem do passado não determina o destino. Ele vai depender do como isso é utilizado, como isso é canalizado. Então, a reencarnação também tem esse propósito, que é oferecer à família, oferecer o ambiente, oferecer novas oportunidades para que isso possa ter uma tradução mais satisfatória. E aí, então, o espírito sobe de nível, porque ele já conduz aqueles impulsos e aquelas emoções mais primitivas de um outro modo. Isso é amplo demais, gente. Isso aqui dá a impressão de que a gente está sabendo tudo, mas isso aqui são reflexões, né, que eu acho que pode caminhar para várias direções. Fala, Irvênia. Olha, Sérgio, quando você falou do sono, da Sim. importância do sono, eu me lembrei que o técnico do Ayrton Senna, numa entrevista, perguntaram para ele qual era a coisa mais importante, assim, na orientação técnica, né, de exercícios, tudo. Ele falou, a primeira coisa é o sono. Porque como ele tem... Você imagina, o cara tá numa velocidade de 300 km por hora, o nível de atenção que ele tem que ter. Então, o técnico falou que a primeira coisa que ele cuidava, assim, de maneira muito zelosa, era a qualidade do sono do Ayrton Senna. Que fantástico, né? Não, com certeza. O próprio Nelson Piquet, que foi contemporâneo, um pouquinho anterior ao Ayrton Senna, era muito interessante que ele, antes da prova, quando ele estava no grid, que antecedia já a largada da prova, tinha aquele momento que o pessoal coloca aqueles guarda-sóis e tal, e vai retirando aquelas capas dos pneus, aquilo leva um tempo ali. Era comum o Nelson Piquet dormir ali. Quando iam filmar ele estava dormindo, imagina, né? A capacidade de controle emocional que ele tinha, porque naquele momento que estava todo mundo muito ansioso e ligado, ele usava para desligar e dormia. E quando ele acordava relaxado, acordava mais distensionado. Sabe que aqui no Sul a gente tem a séstia, né? Alguns, eu tenho, descendente de espanhol, meu pai era castilhano, sesteava. Eu achava uma chatice, porque a casa toda parava depois do almoço, tinha que parar de brincar. Eu achava uma chatice. Mas hoje o chato sou eu entrei no lugar dele. Depois que eu como alguma coisa depois do almoço, uns 20 minutos, meia hora no máximo, tirar uma cochilada, uma pestana, como diz o gaúcho,
É uma desligada, não é um sono profundo, não merece sonhos, fase REM, nada disso, mas é uma desligada, é um devaneio, é uma saída, é um respirador. É um respirador, ele é altamente revigorante isso, porque a nossa mente permanentemente ligada no nosso foco cognitivo, ela é intoxicante. Sabe um outro detalhe é que para a gente poder tratar pacientes com dor crônica é fundamental que a gente ajeite o ritmo de sono dele. É impossível tratar dor se a gente não regularizar o sono do paciente. Isso tem estudos mostrando que o paciente que não dorme, ele sente mais dor. E aí eu estava pensando, Sérgio, tô falando desses respiradores, dos impulsos, essas coisas da pessoa viver uma dupla vida. Tu te pode botar no outro slide só para eu não falar o termo errado? O próximo que tu tinha colocado ali suportaria a carga de uma dupla vida, né? E eu assim, há tempos eu venho pensando nesses pacientes com dor crônica e tentando encontrar um gatilho ou o que seja. Mas uma coisa que eu vejo com bastante frequência são pacientes que carregam uma carga emocional muito forte, uma carga de culpas ou de falta de perdão ou de remoer sentimentos, emoções. E como tu sabe, doutor Ervênia, também, eu sempre fui para esse lado da energia que o sentimento e a emoção podem eventualmente desequilibrar o perispírito e aí, através disso, chegar no corpo e se transformar em algo físico. Mas se a gente for transportar esse tipo de dupla vida, como ele fala aí, que seria essa carga insuportável da pessoa, como tu disse, ela está depressiva, ela não consegue ver que o dia está bonito, ela está presa naquela, né, sempre no mesmo, na sua monoideia, no seu sofrimento. E seria isso que causaria, então, o distúrbio bioquímico do cérebro que leva à depressão, por exemplo? Sim, Até porque a dor ela tem a ver com a neuroplasticidade. E o paciente com dor crônica, ele ensina o cérebro mecanismos novos de que aprende a ter dor. Então, pode ter tudo a ver com isso que tu tá falando, né? Agora, a mecânica de como que isso funciona efetivamente, que é o grande mistério, né? Que eu tento imaginar. Tu sabe, né, Luiz, que tem vias neurais que são vias que estão ligadas a processos dolorosos, né? Tanto que existem antidepressivos que interferem nesse nível, né? É o caso da duloxetina, existem outros, os tricíclicos em geral, eles interrompem algumas informações que passam no campo do psíquico para o somático. Né? E então, assim, claro que a medicação ela interfere, ela interrompe a condução e, portanto, a manifestação dolorosa ela desaparece, porque já é uma grande coisa. Para quem está sentindo uma dor absurda, aquilo ali é algo fundamental, né? Mas tu tem razão quando, assim, a origem psíquica daquela dor não se chega com o medicamento, né? O medicamento ele não consegue trabalhar o conteúdo emocional que está vinculado àquilo ali. Então, daí a importância do trabalho interno também, né? Só para te ajudar nisso aí, viu, que tu colocou, só para estender um pouquinho mais aqui no mundo maior, um pouquinho depois dessa parte, depois vocês leiam aí, isso aqui está no capítulo, isso está especificamente no capítulo 4, no Estudando o Cérebro. Nessa edição aqui, é na página 61, tá? Logo depois desta colocação que eu fiz aqui, que não é minha, né, que é do Calderaro, tá? Foi o Calderaro que colocou isso aí, não tem nada meu, né? É o Calderaro que colocou isso aí. Logo adiante, ele vai dizer o seguinte: todos os homens, seres humanos, ele quer dizer aqui, né, conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. Olha essa ideia. E nem todos, ao atravessarem o sepulcro, podem readquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências. Quem demasiado se materialize, demora-se em baixo padrão vibratório, no campo de matéria densa. Não pode reacender de pronto a luz da memória. Despenderá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu. E agora outra colocação muito interessante, outro termo que ele usa aqui, ó. Dentro da luta humana,
também é indispensável que os neurônios se façam de luvas. Olha aí, vou repetir. Dentro da luta humana, portanto, na encarnação, óbvio, né? Os neurônios é indispensável se façam de luvas, mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada. Olha isso. Olha isso. É por isso que o trabalho edificante que a gente pode fazer no nível do presente, em torno dos esforços que a gente está empreendendo para poder dominar as nossas más inclinações, não tem um resultado imediato. Porque isso está num jogo de forças muito complexo, que precisará de tempo e continuidade, persistência e oportunidades para que isso se consolide. Num campo que é muito recente, que é o campo do segundo andar. O campo do segundo andar é um meninão, né, Irvine? O segundo andar é um meninão perto do primeiro. O primeiro é um veterano, é um ancião, né, de muito tempo. Sérgio, eu gostaria também de colocar, já o pessoal comentou essa questão do sono, né? O aspecto importante que o Luiz colocou com os pacientes que têm mais dor. Eu me lembrei assim de nós médicos, né? Eu, no início, quando comecei minha vida profissional, fiz muito plantão, muitas noites sem dormir. E de como esse sono é essencial para nós médicos e a grande responsabilidade que a gente tem sobre isso. Né? Por exemplo, pessoas que trabalham dentro de uma UTI, né? Pessoas que fazem cirurgia. Eu vejo ainda muitas pessoas emendando muito plantão. Né? Para mim, o sono é fundamental. Estava falando daquelas questões de sono. Quando eu comecei a assumir o meu horário na faculdade, que é das 7 às 13, mudou completamente o meu ritmo de sono. Né? Então, acho que é muito importante para nós médicos também ter o tempo para dormir, para descansar, que com certeza a gente também não vai trabalhar bem. Né? O médico vai ficar mais irritado, já não vai dar atenção para o paciente. Eu acho que é importante, tá? A Alessandra ali, que faz bastante plantão, até para me ajudar a falar sobre isso. Né? Porque... Interessante, Vera, isso que tu está colocando, é assim, me faz lembrar uma outra questão ligada ao sono também. Parece, não sei, a gente pode, quando falar lá no terceiro andar, a gente pode refletir um pouco sobre isso, que algumas pessoas que já conseguem permanecer mais no nível do terceiro andar necessitam menos de sono. Tá? Isso é em tese. A gente até cita alguns exemplos, Chico Xavier, doutora Marlene Nobre, Divaldo Franco. A gente cita esses tendo por ideia de que esses sejam mais terceiro andar do que de segundo. Tá? Esses indivíduos, eles têm uma necessidade menor de sono. Tá? Então, parece que tem alguma coisa que também nos fala que, à medida que o espírito vai mesmo dominando níveis primitivos com níveis mais superiores, ele precisa menos de sono. Né? Bom, isso é uma coisa. Agora, então, agora a tua colocação, Verinha, muito cuidado de não tentar copiar. Uhum. Eu vejo muito candidato a Chico Xavier aí no nosso meio, muito candidato a Marlene Nobre no nosso meio, dizendo, porque eu durmo muito pouco. Como se isso fosse uma espécie assim de troféu. Troféu, olha aqui meu distintivo. Eu já estou também no terceiro andar. Eu não preciso muito do sono. Essa turminha que gosta de apresentar a credencial externa para tentar dizer que já conquistou alguma coisa interna. Cuidado com isso. Tá? Acho que a gente tem sempre que olhar para dentro da gente e ver assim, qual é a minha necessidade, qual é o meu ritmo, aonde que eu estou batendo pino, onde é que eu estou pegando fumaça na minha cabeça já, para a gente poder ir devagar, não ter tanta pressa nisso, porque isso aí é uma coisa que a Vera falou, é muito importante. Se a gente perde o compasso do próprio ritmo, a gente entra em colapso. Né? E aí fica uma evolução fajuta, porque não é uma coisa autêntica. Nós vemos Sérgio, no qual é nosso o capítulo do mundo muitos maior? trabalhadores espíritas capitulando por exagerarem. Sérgio, eu me lembro que tinha colegas meus, se vangloriando de ficar fazendo assim, eu fico toda noite sem dormir. Mas tu é fraca, Verinha. Como que você não consegue ficar sem dormir? Eu digo, eu preciso dormir. Eu fico 3 noites sem dormir o dia inteiro.
Qual é a honra disso? Qual é a glória disso, né? Qual é o orgulho? Para que se orgulhar disso, né? É. Eu Que gosto bobagem. Quem falou mais alguém aí? Vamos Alguém adiante, gente? perguntou o capítulo aí, estava perguntando, eu acho. Capítulo dessa parte aqui? 4. Capítulo 4. Capítulo 4, jamais para o fim. Jamais para o fim. Bem no meio, bem no meio. Um pouquinho bem no meio. Depois vocês olhem ali, tá? Vamos adiante, olha aqui. Vou falar um pouquinho de lei de liberdade. Ih, gente, tem tanta coisa aqui, não vai dar tempo. Peraí, olha aqui. Ó. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. É no segundo andar que surge o livre-arbítrio. No segundo andar que surge o livre-arbítrio, porque começa a haver uma possibilidade de escolha no nível evolutivo, uma capacidade de consciência, que vai sendo relativo sempre como um espectro que vai se ampliando à medida da evolução. Agora, esse livre-arbítrio que nasce nesse nível, ele é limitado pela autonomia da consciência, dependendo de fatores evolutivos, espirituais e também emocionais. Por exemplo, nós sabemos que uma pessoa que esteja acometida de um problema emocional mais sério, ela tem o seu livre-arbítrio reduzido. Né? Por exemplo, uma pessoa que esteja com um sintoma mental, um sintoma obsessivo-compulsivo, de pensamentos persistentes, ela perde a capacidade de escolher algumas coisas, de pensar livremente, precisará de tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, para poder voltar ao seu equilíbrio e aí, então, poder ter o seu livre-arbítrio, sua capacidade de escolha ampliada. Uma pessoa que esteja com sintomas de pânico, ela tem o seu livre-arbítrio reduzido. O Décio nos comentou aqui, nos deu a liberdade de falar sobre ele, quando ele nos contou que ele teve episódios de pânico e ele não simplesmente conseguia sair de casa, não conseguia fazer nada. Né? Quando a pessoa está tomada de um encharcamento de níveis emocionais muito intensos, ela não consegue pensar direito. E aí não adianta chegar para ela e dizer, meu irmão tem que ter fé, tem que confiar em Deus, tem que trabalhar mais, fazer mais lives. Não adianta. A pessoa está explodindo, ela está lá, né, encharcada. Então, existe o livre-arbítrio? Sim, nós temos a liberdade de pensar, né, mas ela é relativa. Dependendo das condições que a gente vive, das condições que a gente está, nós temos uma capacidade maior ou menor. Né? Isso passa pelos fatores orgânicos também. Né? Pedir para um adolescente que está lá no início da adolescente, na flor da sexualidade, que controle os seus impulsos, que tenha uma capacidade mais tranquila, de poder... não vai conseguir. Não é como chegar para uma pessoa lá que já está com mais idade e poder dizer assim, olha, a gente pode pensar em fazer outras coisas na vida. O jovem não, ele quer realizar, então, porque existe um propósito naquele período da evolução, que é de ele reproduzir, de ele ir adiante, de ele namorar, de ele crescer, de ele desenvolver uma vida. Os próprios hormônios facultam isso. Não é? Então, dentro da mesma existência, nós vemos que esses níveis de livre-arbítrio também oscilam conforme o momento que cada um está experimentando na sua evolução. Então, assim como existem níveis evolutivos de várias escalas de espíritos que encarnam e são diferentes, na mesma vida, a gente tem vários momentos diferentes também. Não é? Então, a gente também tem essas condições mediadas por elementos, né, substâncias em nível físico e também emocionais também. Alguns acontecimentos, por exemplo, uma pessoa ela está passando por um momento que teve uma perda, alguém desencarnou da família, né? Eu perco a capacidade de estar alegre nesse momento. Meu livre-arbítrio não me dá a condição de estar feliz, porque existe um acontecimento que me força a entrar em contato com a minha tristeza, com a minha saudade, com a minha nostalgia. Então, o nosso livre-arbítrio ele também está facultado, limitado pelos acontecimentos emocionais da minha existência.
E, obviamente, que um espírito mais evoluído, aquele que está com mais amadurecido, ele vai lidar melhor do que aquele que está no nível mais primitivo, que vai se revoltar, vai pegar um revólver e vai querer sair matando todo mundo. Né? Vai querer sair atropelando com um carro, uma moto, enfim. Então, tudo isso tem também as suas limitações. Lei de liberdade, mas nós somos livres. À medida que nós vamos evoluindo nesses níveis, através das nossas conquistas, nós vamos também expandindo o nosso segundo nível na direção do terceiro também. Então, existe um vetor, eu gostei muito desse termo que a Irvena usou, e usa seguidamente, né? Um vetor que nos joga para cima e para frente. Né? Esse vetor tem uma direção, ele tem um sentido, que nós vamos ver logo a seguir aqui. Logo depois da lei de sociedade, nós vamos ver qual é a lei moral que nos fala desse vetor. Mas antes disso, lei de sociedade. A vida social está na natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, o nosso pensamento ele se amplia na relação com os outros. Né? Se eu estiver estudando esse assunto, só eu, na minha casa, eu vou pensar até um determinado limite. Se eu estiver com a Irvênia, com o DS e com vocês, nós vamos pensar mais além. E quando terminar, a gente vai dizer assim, puxa, eu não tinha pensado em tal coisa. Por quê? Porque nós, em contato com outras mentes, nós ampliamos a nossa. Então, o nosso desenvolvimento se dá na ampliação direta da relação com os outros. Nós nos desenvolvemos na medida direta do quanto nós nos envolvemos. Lei de sociedade. Por isso diz com sabedoria, espírito de verdade para Kardec, que a vida social está na natureza. Nós já nascemos nesse ambiente. Nós já nascemos no ambiente de cuidados, de relacionamento. Fala, Irvênia. Olha, Sérgio, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10, ele fala que ele chama o homem infraprimitivo, aquele que estava emergindo da animalidade, né? As primeiras encarnações que estavam saindo do macaco. Então, ele fala que foi através que o espírito dessa criatura, esse homem infraprimitivo, permaneceu longo tempo na erraticidade para que o seu perispírito fosse trabalhado ele fala bem assim, nos petrechos da fonação, para que quando encarnasse, houvesse a possibilidade de modificações no aparelho fonador orgânico para que ele conquistasse a palavra articulada. Olha. E, consequentemente, a linguagem para se comunicar com os companheiros. Uma vez conquistada essa linguagem, ela serviu de agente de indução para que ele trabalhasse aquele pensamento que ainda era fragmentário, herdado da animalidade, para convertê-lo em pensamento contínuo. Foi com o pensamento contínuo que ele começou a fazer a relação causa e efeito, a responsabilidade dos seus atos, a reflexão do que papel ele estava fazendo, não é? Durante o sono do corpo, ele conseguia se desprender com mais facilidade e receber lições dos amigos espirituais. Então, isso que você acabou de falar, que o pensamento se amplia na relação com os outros, isso está assim, absurdamente evidenciado nesse livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10. É muito bonito. Legal isso, né? Eu acho também, e nós vamos ver em Emmanuel também, lá no Pensamento e Vida, né? Também ele fala sobre essa questão em vários capítulos que ele aborda isso aí também, e tu sabe que a psicologia, a psicanálise, todas desenvolvimentistas que trabalham essa parte do desenvolvimento, eu falei muito em Freud no nosso outro encontro, nesse não vai dar tempo, mas eu poderia falar em Winnicott, eu poderia falar em outros autores da psicanálise que são desenvolvimentistas, que trabalham que a nossa capacidade de pensar se dá exatamente nos níveis satisfatórios do desenvolvimento. Né? À medida que vai se dando um desenvolvimento, uma individuação,
satisfatório, o pensamento ele passa a existir. Senão o pensamento ele não existe. A gente tem a ideia de que as pessoas pensam porque elas falam. Mas tem muita gente que fala, mas não pensa. Né? A pessoa repete, ela repete coisas que ouve. Tem gente que é impressionante, tem gente que vocês conhecem. Tem gente que é impressionante, a gente parece que a gente está conversando com outra pessoa, a pessoa não está conversando. Ela está esperando a gente parar de falar para começar a citar anedotas, coisas que leu na internet, coisas que recebeu no WhatsApp, né? E aí conta coisas até muito interessantes, mas ela não está pensando. Ela não está pensando por ela. Ela está repetindo coisas que ouviu. E muitas vezes a pessoa passa uma vida inteira apenas repetindo coisas que ouviu. O pensamento como um atributo, ele precisa ser criativo, ele precisa ser original. Ele precisa ter uma marca da pessoa. E para isso é preciso haver relacionamento. Porque a gente só consegue desenvolver isso se a gente estiver na vinculação com o outro, criando um espaço novo no mundo mental. Senão a gente fica se repetindo. Se repetindo. É impressionante. É que nem político falando. Político conversando com o outro. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem produção. Cada um fica defendendo ideias. Isso é uma das coisas que me preocupa muito, às vezes, nos nossos encontros, quando a gente defende alguns temas, que a gente tome por bandeira, é muito perigoso. A gente, como uma ideia, a gente fica repetindo aquela ideia e para de pensar, para de raciocinar, para de ouvir outros conceitos, coisas novas, para de que... Kardec nos ensinou, nós temos que voltar a estudar Kardec urgentemente, porque Kardec nos ensinou o pensar. Eu tenho uma apresentação minha que eu faço, que eu gosto muito de fazer, que é aprendendo a pensar com Kardec, ou pensar com Kardec. Não é pensar como é que Kardec pensava, para dizer o que Kardec dizia. E nem pensar como Kardec pensou, para a gente seguir apenas o que ele disse. Não, é o pensar, o atributo do pensamento. Porque Kardec, ele eliminava, ele não se apegava a crenças. Quando ele percebia que tinha alguma coisa que não explicava mais aquilo que ele pensava antes, ele abandonava imediatamente aquilo e ia partir de novo. Esse é o pensar com Kardec, né? Ele nos ensinou, o espiritismo, a partir de Kardec, ele passou a ser uma nova ideia, exatamente porque nos trouxe esse desafio de poder pensar coisas que antes eram dogmas, eram fechados, não, isso aqui não se discute, isso aqui é inquestionável. O espiritismo não pode ter isso. Né? Mas é isso que a gente está fazendo aqui agora, nós estamos tentando ampliar um conceito. A gente escreveu aquilo lá no primeiro livro, nossa, agora a gente não quer mais ficar repetindo aquilo. A gente quer ver, inclusive, revisar aquilo. Será que aquilo continua valendo? Ou será que a gente teria que dizer de um outro jeito? Teria que partir para uma outra coisa? A gente tem que estar aberto para isso. Se a gente não estiver aberto para isso, a gente deixa de pensar. Né? E como é que a gente faz isso? É na relação com os outros. Que dentro do circuito da própria mente é muito difícil da gente adquirir alguma coisa nova. A não ser que seja muito iluminado. E esses são momentos raros, né? A gente tem, tive uma inspiração, isso é muito solitário, né? Mas, em geral, não é assim. Em geral, depois de muito trabalho, de muito relacionamento, de muita vinculação, né? E a vida emocional dá o tom dos nossos pensamentos, né? Tendo relativo domínio da nossa vida emocional, nós construímos novos pensamentos. É por isso assim que o pensamento ele está subjugado pelo sentimento. Primeiro nós sentimos, depois nós pensamos. Se nós não cuidarmos do nosso mundo interno, do nosso mundo emocional, da nossa vida emocional, não há pensamento novo. Se a pessoa ficou acostumada a se sentir derrotado a vida inteira, ele não vai conseguir pensar que ele deve ser otimista. Primeiro, trabalhar aquele sentimento de derrota. Né? Porque aquilo é que vai dar o tom de novos pensamentos. É a vida emocional. Bom, vamos adiante. Progresso. Aí o vetor ele vem. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Até certo ponto também, né? Dependendo de um determinado momento, a evolução pode ser assim, agora chega, vamos estagiar numa reencarnação expiatória, né? Com alguns limites. E, às vezes, numa encarnação, pode que uma capacidade intelectual ela venha imputada para facultar o progresso moral. É o que acontece em alguns níveis
de provas e expiações e algumas reencarnações. Mas é claro que dá para entender o que os espíritos estão dizendo aqui. Que o progresso intelectual ele vai na frente, ele corre adiante, mas o moral é mais lento, né? Então, essa lei, a lei do progresso, é esse impulso natural que a gente tem, por bem ou por mal, né? Porque nós só temos uma fatalidade, que é progredir. Nós vamos fazer isso num ritmo mais acelerado ou menos acelerado, conforme o nosso livre-arbítrio, os nossos esforços, mas a gente vai e vai. Inclusive o Brasil, né? O que mais? Igualdade, então. São iguais perante Deus todos os homens, todos os seres humanos? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente sol, luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E teríamos muitas coisas, né, para pensar em torno disso, mas é exatamente dentro desta premissa, né, que a gente cada vez mais... Bom, hoje em dia o progresso pede isso, né? Basta ver que a própria natureza, o próprio avanço social nos cobra essa questão da igualdade, né? Os preconceitos, as diferenças, né? As diferenças de raça, de sexualidade, de nível. Hoje em dia, eles têm que tomar até muito cuidado com algumas brincadeiras que se fazia antes, que era coisa considerada ingênua, hoje em dia é crime. As próprias leis hoje não, mas não pode brincar com isso mais, que tem muita gente que sofre com isso. Antes não se pensava. Se brincava com negro, se brincava com homossexual, se brincava com mulher, com loira, com não sei o que. Bom, hoje não se pode fazer isso. Ou a pessoa ela aprende a dosar isso aí no nível interno, ou ela vai ser penalizada. Porque existe um vetor de progresso também na sociedade. Existem determinadas coisas que... A gente vê algumas músicas, né? Eu estava outros dias assistindo, ouvindo alguns autores que eu gostava muito, assim, e gosto ainda, né? Porque a gente tem sempre que ouvir com o ouvido da época que a pessoa compôs, não é? Mas aqui no nosso Rio Grande do Sul, né, tem certas músicas que é até perigoso tocar de novo. Falam de muito preconceito do homem com a mulher, do homem com o negro, né? Então tem uma herança da escravatura que tenta tornar romântico isso, mas aqui a gente vê que tem um preconceito, né? E a coisa do machismo. Então tem a questão de algumas músicas românticas que colocam a mulher como alguém dependente, que tem uma força menor e tal, e aquilo ali era coisa muito linda de se falar. Hoje em dia vai falar um negócio desse, sai apanhando, né? Então, é muito interessante como isso tudo vai se modificando. Hein? Sérgio, eu estou lembrando, você está falando das músicas, e eu sou muito ligado em música, né? Sim. Eu gosto muito das valsas antigas, e tem uma que fala assim: és malandrinha, não precisas trabalhar. Doutora Irvene, a minha sogra cantava muito essa música. O Fernando daqui vai lembrar. És malandrinha, não precisa trabalhar. Malandrinha, não precisas trabalhar. Ou seja, eufemicamente ele estava chamando a criatura do quê, né? Ai, Deus do céu. Sim. Isso é por aí, né? A gente pode, se começar a pensar, a gente absolve alguns autores, por exemplo, eu absolvo totalmente o Vinícius de Moraes, né? Porque eu acho ele maravilhoso, né? E a gente tem que ver. Mas se a gente começar a levar a sério as músicas românticas dele, na época tinha no samba da Bênção mesmo, na hora que ele declamava, ele dizia sempre uma mulher amada, pronta para receber de volta o seu homem, pronta para perdoar, com o coração cheio de perdão, né? Hoje se vai dizer para uma mulher assim, um negócio desse, não, joga, prende esse cara, né? É aquela música do Mário Lago, né? Da Amélia, né? É Amélia, acho que era Amélia. Amélia que era mulher de Amélia verdade. Que era mulher de verdade, né? Achava bonito não ter o que comer. Passava fome ao meu lado. Não tinha nenhuma vaidade. Amélia não tinha nenhuma vaidade. Amélia que era vaidade, Nossa Senhora. Então, e hoje, né, doutora Irvene, que grande número de famílias são as mulheres que sustentam, né? Que seguram a mãe, a avó, entendeu? É verdade.
quantos tem que vivem de aposentadoria de avós, né? Nossa, não... quantos! Muito. É verdade. É mesmo. Nossa, se nós olharmos na própria codificação, né? Na própria codificação, nós temos alguns textos que dá para entender pela época que Kardec escreveu que era esse o contexto. Né? Basta dizer que num dos volumes da Revista Espírita, o primeiro artigo está escrito assim: as mulheres têm alma. Eu levei um susto, eu falei, até tu, Kardec, pelo amor de Deus, né? Mas ele estava falando justamente desse preconceito, né? Que veio, e inclusive citou um concílio da Igreja Católica, que depois uma das minhas filhas que me ajudou a achar, foi o concílio de Macon, no século VI, em que se discutiu, constou da pauta dos cardeais, se as mulheres tinham alma. Tinham alma, né? E diz a história, que depois eu procurei, que foi uma votação cerrada, e ganhamos alma por 2 votos só. Que sorte! Que barbaridade, né? Já pensou? Gente, o que mais aqui? Vamos Sérgio, só para completar, os talibãs, né? Hoje acho que são das poucas culturas que as meninas não podem ir à escola, né? Por dispositivo legal. Então, é uma coisa... E aqui no Brasil, tem muitas tribos indígenas também que as mulheres não são alfabetizadas, não participam de nada. Uma das minhas sobrinhas, que é engenheira civil, ela agora está morando em Cuiabá, e o serviço dela é organizar programas para fazer o saneamento de água, de esgoto e de lixo nas aldeias indígenas. E tem mais de 900 aldeias lá na região, né? E ela falou que em muitas, as meninas não são nem alfabetizadas. Exato. Nossa, que coisa pensar que isso ainda existe no século XXI, né? Sim. Tu lembrou bem essa questão lá do Oriente Médio, né? Como isso é dramático, né? Vendo todo esse êxodo, né? Agora há poucos dias vieram para o Brasil juízas, né? Magistradas, mulheres que saíram de lá porque elas condenaram alguns talibãs que, além de juízas, eram mulheres, então, com certeza, seriam fuziladas, seriam estupradas, né? Alguma coisa. Pelo amor de Deus. Muito bom. Lei de trabalho. Pergunta 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. O trabalho é exatamente esse movimento interno que a gente tem que fazer, né? E que vai ampliando os nossos potenciais. Então, quando falávamos nos esforços, nós também estávamos falando de trabalho interno, né? As ocupações úteis. Nesse momento, nós estamos trabalhando aqui, né? E é muito interessante, porque às vezes a gente já trabalhou o dia inteiro, está cansado de uma série de atividades, mas é capaz de, num momento como esse que a gente está falando desses assuntos, a gente se renovar. Porque o trabalho ele pode também causar esse impacto no nosso cérebro, na nossa mente, né? Então, aí, assim, por isso que eu gosto muito desse formato da nossa atividade, porque quando a gente está só falando, só expondo, ele é cansativo para quem fala e para quem ouve. Mas quando a gente está interagindo, a gente está proporcionando outra experiência. Né? É outro tipo de trabalho, é um trabalho mais enriquecedor, não? Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, aí ele pergunta, o repouso não é também uma lei da natureza? Então, é aquilo que a gente falava, né? Então, vamos só contextualizar aqui no Livro dos Espíritos. Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo. Olha aí o respirador. Né? E também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Olha como o Espírito de Verdade, lá em 1857, já falava sobre esse processo mental
do respiradouro, Repouso. do repouso, da renovação, aquilo que a Verinha e outros já falaram aí da questão da renovação da saúde, né? Ele está falando da saúde. Porque ele fala assim, dá mais liberdade à inteligência. É isso, né? Ela é uma condição de oxigenação mental mesmo, né? E sem isso a gente não consegue ir adiante. Eu acho muito bonito essa parte do repouso como lei também. O repouso não é também uma lei da natureza? Ou seja, é lei. A gente esquece, às vezes, trabalhar é lei. Não, eu tenho que trabalhar muito, sim, mas é parte da lei também é repousar, é uma obrigação. Não é um prêmio, é uma obrigação, é um dever. Não é um direito, é um dever. Porque quando a gente não repousa, quando a gente não descansa, quando a gente não se diverte, quando a gente não se alegra, nós estamos danificando o nosso segundo andar, o nosso cérebro, a nossa saúde. Saúde mental, saúde física, saúde social, familiar. E tanta coisa, né? É o que pensar, né, gente? Eu acho que aí tem que desmistificar também essa ideia, né, Sérgio? Que eu acho, assim, relembrando essa questão de médico, são várias profissões que ocorre isso. Eu vejo muito isso nos porteiros também que trabalham lá no prédio. Eu acho que tem aquela ideia de que quem não precisa dormir ou que seria um prêmio não dormir, porque senão tu é vadio, tu não quer trabalhar, tu não quer, né? E esse dia eu conversando com os porteiros lá no meu prédio, que eles fazem uma noite sim, uma noite não, a gente nota que eles estão envelhecendo muito, muito cansados, né? Mas como é que tu aguenta uma noite sim, uma noite não? É complicado. Mas tem que trabalhar, a gente precisa trabalhar. Então parece que aquela coisa assim, se não trabalha, como se fosse vadio a questão de não dormir, entendeu? Quando na verdade é uma necessidade fisiológica, né? Sim. Mas ainda se tem muita ideia em muitos empregos isso. Sim, Além da claro, medicina. a gente tem que lembrar também das leis sociais, das sociedades injustas, que não oferecem recursos, às vezes, à subsistência, e as pessoas precisam fazer esforços dobrados para poder ter uma remuneração mínima de sobrevivência. A gente tem que lembrar disso, né? Mas aí também os governos são responsáveis por isso, né? Os governantes, aqueles que roubam, né? Aqueles que promovem a miséria, a exploração, essas leis sociais injustas, enfim, tudo isso está no cômputo de uma sociedade equilibrada que precisa avançar também no sentido do progresso. Né? Um detalhe, Sérgio, é que, por experiência própria, infringindo essa lei, às vezes eu sinto culpa por não estar trabalhando, quando eventualmente acontece algum raro momento em que, normalmente, num horário de trabalho, por um motivo ou outro, a gente não trabalha, né? E aí eu, sei lá, raramente eu consigo ir num dia de semana no centro da cidade, por exemplo. E aí, às vezes, quando isso acontece, tu vai e tu pensa, puxa, mas eu devia estar trabalhando. Isso dá aquele quesinho de culpa, né, que não deveria, teoricamente, porque a gente tem essa lei, como tu disse, né? Isso é mal de espírita, Luiz. Isso é defeito de espírita. Espírita é culpado. Espírita não sabe curtir o ócio. Espírita não sabe curtir o ócio. Assim, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou ficar assim, só me divertindo. Não, a gente já vem do passado, a gente matou muita gente, a gente está tendo última oportunidade, o doutor Bezerra está esperando, Jesus está se comprometeu, e aí vem uma avalanche de recomendações castradoras, mas a pessoa não poder ter o direito de se sentir aliviada, ainda que isso possa promover depois uma capacidade da pessoa se sentir melhor para trabalhar melhor, mas não pode. Eu digo defeito de espírita no sentido da nossa cultura, né? Porque o espiritismo não propaga isso. Está aqui, ó. Tá aqui. O espiritismo não fala isso. O repouso não é uma lei da natureza? Sem dúvida. Reparação do corpo, necessário para dar liberdade à inteligência, para que a alma, afim, se eleve acima da matéria. Poxa vida, gente, isso aqui tinha que ser placa em lugares que a gente vai, às vezes, né?
porque a gente percorre muito mais um tipo de colocação que nos leva para isso que tu falou. Isso não é só tu. Isso é um trabalho interno que a gente tem que fazer. Né? E quando a gente vê, a gente está se extenuando, achando que isso é assim uma espécie assim. É uma leitura tão equivocada, porque isso não tem nada a ver com Jesus. Como é que Jesus trabalhava? Jesus, vocês imaginem se Jesus está sentado na beira de um lago, num barco, conversando com aquelas pessoas simples, ouvindo mais do que falando, para poder fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, e de vez em quando contando uma parábola. Se passa alguém do nosso movimento espírita por eles assim, mas vem cá, vamos andar aí, vamos correr, vamos falar mais, fazer mais milagre. Só tem 3 anos para poder construir o reino de Deus. Ia ser isso. Ele ia ser considerado um malandro. Como é que ele conseguiu trazer tanta sabedoria? Porque ele estava harmonizado com seus ritmos, com os ritmos da natureza, que nós não. Então, a gente confunde eficiência com quantidade. A gente acha que trabalho é trabalho incessante. E não. Né? Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver um ser tranquilo, sem ansiedade, que se preocupava mais em estar junto com as pessoas quando estava junto com elas. Quando chegavam demandas externas, olha, a tua família chegou aí. Não sei quem é minha família. Minha família são esses que estão aqui. É com esses que eu estou agora. Ah, mas tu é conhecido para comer e beber com pessoas de má vida, mas são para esses que eu vou. É com esses que eu quero conviver. Então, se a gente parar para pensar, gente, sobre isso, nós estamos meio na contramão, muitas vezes, desse processo. É um processo tranquilo, né? Não é um convite à malandragem. Não é um convite à malandragem. Não é isso. Mas é um convite para poder a gente repensar, às vezes, algumas coisas que a gente tem por certo, mas que a gente não encontra base nem no Evangelho de Jesus e nem na doutrina espírita. Né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê assim, meu Deus, temos que pensar muitas coisas, né? Por isso que a gente não pode parar de... Vamos adiante, olha aqui. A Elodie quer fazer um comentário, Sérgio. Não vi aqui, desculpa, pois é aquilo que eu falei. Fala, ela Elodie. quer falar. Cadê a Elodie? Não estou vendo a Elodie. Sim, estou aqui. Está lá com a mãozinha em cima. Te vi agora, Elodie. Tá. Estão me ouvindo? Claro. Doutor Sérgio, volte só um segundinho para aquele slide anterior. Eu só gostaria de fazer uma pequena contribuição, já que né, a gente fica aguçando algumas coisas à medida que a gente vai ouvindo, vai lendo. Sempre que eu leio algo sobre a questão da reparação das forças, que ela é necessária para dar um pouco mais de liberdade e inteligência, eu penso no repouso e no sono como um feedback das nossas questões cotidianas, os nossos atos, os nossos pensamentos, o que a gente fez de trabalho, o que a gente produziu de matéria, a forma como nós nos comportamos. Então, para mim, essa reparação das forças, para dar mais liberdade e inteligência, ela é fundamental para que a gente se encontre com a nossa questão espiritual mais profunda. Então, assim, não sei se vocês estão conseguindo me entender, um raciocínio meio simples, mas todas as nossas questões diárias, se no nosso repouso, no nosso descanso, a gente não faz um feedback, eu fico pensando do que vale também a nossa produtividade. Produzir simplesmente para produzir, sim. Até porque os grandes cientistas, os grandes pensadores, Jesus também ele se recolhia para pensar, né? Era um repouso para pensar, para elevar frequentemente ele se isolava, ele se recolhia. Isso, exato. Então, essa é uma questão, assim,
além de importante, eu acho ela muito linda, eu acho ela muito reconfortante, eu acho ela parece assim, é um afeto, é um afago, Exatamente. né? Pouso Acho também. para a liberdade da nossa inteligência, né? Elodie, Jesus dormia no barco no meio da tempestade. Uhum. Tiveram que acordar ele. Olha, mestre, nós vamos afundar aqui. Acorda, aqui o barco está afundando. E ele olhou e disse, mas por que essa ansiedade? Nós estamos afundando, mas vocês não têm fé? Aí diz que olha para o mar e as águas se acalmam, os ventos se acalmam, e aí é o que quer dizer, que homem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Olha isso. Isso pode ser entendido de muitas maneiras, muitas maneiras. Kardec cogita na Gênese que ele poderia ter ou um poder sobre as forças da natureza, o que não seria de se surpreender, porque Jesus era um espírito, foi um espírito e é um espírito que tinha uma ascendência sobre as forças naturais, então ele poderia perfeitamente coordenar algum tipo de ação direta na matéria. Mas Kardec cogita uma segunda possibilidade que eu acho muito bonita, que Jesus conhecia as forças da natureza. Ele conhecia as tendências, o que a meteorologia hoje consegue fazer, Jesus não sabia. Então ele podia estar dormindo porque ele simplesmente sabia que aquelas águas iam acalmar. Era uma tempestade passageira e ele estava tranquilo. Quando ele levanta do barco e olha para o mar está já na hora de cessar aqui, ele dá a impressão de que foi ele que fez a tempestade acalmar. Mas, na verdade, Kardec cogita que a tempestade iria acalmar e Jesus sabia disso. Então, é muito interessante como, assim, o codificador nos dá a possibilidade de pensar em vários níveis. A gente escolhe qual que a gente quer, né? Mas um ensinamento serve em qualquer circunstância. Quando a gente se tranquiliza, quando a gente repousa, nós temos muito mais domínio com as tempestades. As tempestades emocionais, as tempestades afetivas, as tempestades de ideias. Quando duas pessoas estão brigando, quando um grupo está brigando, a melhor coisa é silenciar, deixar aquilo passar. Dorme um pouco, acorda, no outro dia de manhã, às vezes a cabeça está de um outro jeito, porque a inteligência se amplia e aquele nível que estava sendo impossível de sair naquele momento, num outro momento ele volta diferente. Então, eu acho que tu tem razão, Elodie, eu acho que é exatamente isso, né? Porque senão nós seríamos máquinas, né? Seríamos simplesmente só executando funções. Fala, Alessandra. Tira o teu microfone, tá aí. Deu, já abri o microfone. Não, eu estava pensando também porque quando a gente dorme, repousa, a gente vai ter contato ali com aqueles espíritos familiares, espíritos amigos, que certamente vão estar prontos ali para nos intuir, para conversar conosco até, né, como estivemos conversando aqui, para que nos dê novas ideias e a gente acorde, então, com uma outra visão dos problemas, né? E sem falar que, claro, a gente vai estar com mais liberdade porque tá desprendido do corpo, pode ir onde quiser, pode estudar, pode trabalhar, pode... Enfim, né? Isso tudo, com certeza, vai... Quando a gente estudar o terceiro andar, né, a gente vai ver que na lei de oração, um dos cuidados que a gente deve ter antes de dormir é exatamente esse de conseguir um nível melhor para poder ter esta possibilidade de acesso a outros níveis espirituais também, né? É importante tu ter lembrado disso. O dormir simplesmente não garante isso, né? Não. Não garante, depende muito da Qualidade da nossa elevação, da nossa, como tu falou, da nossa, do nosso pensamento naquele momento, né? Porque também do nosso interesse pessoal, né? Sim, se desenvolver ou não. Com certeza.
Gente, nós estamos indo para o final. A parte que eu tenho para trazer um pouquinho depois, dá para deixar para o meu próximo tema lá no terceiro andar. Eu juntarei novamente o filho pródigo, para não introduzir um outro assunto agora no final. Quem sabe a gente aproveita esse tempo final para apreciar o que foi estudado aqui, o que foi dito aqui. Deixo para vocês aí também esse espaço para que outras coisas queiram dizer, que a gente possa pensar. O que vocês estão achando? Está indo bem? O nosso estudo está legal? Está legal, sim. Ótimo. Eu acho, né, Irvênia? Muito Oi, bom, eu Sérgio. acho que assim a gente fazendo, conversando, Sérgio, e discutindo, eu acho que é melhor. Eu acho que rende mais. Eu acho muito bom, Sérgio. Fala, Irvênia. Fica mais produtivo mesmo, né? Eu tenho observado que nas lives, quando é essa coisa muito expositiva, como você falou, Sérgio, o expositor se cansa e quem está ouvindo também se cansa. Sim. E o pessoal, por exemplo, lá de Belo Horizonte, eles têm lá do Grupo Cheio, sempre são 3 e que ficam rodando na temática da live do dia, né? Mas vem tanta coisa, vai surgindo tanta coisa e fica uma coisa muito mais agradável e mais produtiva, né? Aliás, esse é o processo dialético que Kardec usou, herdado de Sócrates e dos antigos filósofos gregos, né? Porque Sócrates ele se baseou nisso. A mãe era parteira, diz a biografia dele. Então, a mãe chegava em casa e contava como foi o trabalho de parto lá das parturientes e tal. E ele ficou com aquela ideia que quando a criança nascia, aquela atividade do parto era uma tarefa compartilhada, né? Que é a maiêutica. Então, aí ele começou a pensar que o conhecimento também é essa criança, que tem que nascer de uma tarefa compartilhada, né? E aí ele começou a usar o diálogo, a dialética, a perguntas e respostas, e ele se falava parteiro das ideias, né? Porque ele não queria colocar nenhuma ideia, ele queria que aquilo brotasse da tese e da antítese, ou seja, um fala, outro retruca, vem no outro argumento, até que desse vai e vem, acabam se depurando os argumentos que são mais convincentes, e é a síntese, né? O tal do conhecimento de ponta, que no momento você aceita como sendo o máximo que você conseguiu, mas que amanhã, com nova dialética, você pode reformular, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, a gente está repetindo o modelo do Livro dos Espíritos, né, que é de perguntas e respostas. A gente está repetindo o modelo de outra obra dialética de Kardec, que é na Iniciação Espírita, quando ele faz aqueles 3 diálogos, com o padre, com o cético e com o crítico, né? Que também é nesse vai e vem. Então, a Vera falou bem, essa coisa da gente ficar nesse bate-bola, né? Nesse vai e vem, aquilo vai tendo volume, né? Vai se fermentando, vai crescendo. E as ideias vão surgindo mesmo. Esse formato é muito bom, eu gosto muito. Isso aí. Quer dizer mais alguma coisa, Alessandra? A Alessandra está com a mão ainda aí? Ou... Não, olha, e não é que eu queria falar uma coisa que ficou na minha cabeça desde da nossa outra reunião que nós tivemos no Cérebro Tribuno, que o Sérgio falou da parábola do filho pródigo. Depois eu fiquei pensando assim, me parece que todas essas 3 personagens ali, né, o pai, o filho, o irmão, relacionados ali à casa mental que a gente comentou, me parece assim que isso é um nível de desenvolvimento, ele na verdade, aquela parábola que quer falar o nível de desenvolvimento nosso, de cada um, que aqueles 3 personagens existem dentro de nós e que nós vamos passando por essas etapas. Então, fecha bem, né? Exatamente como o Sérgio queria. Eu não sei, entende o que eu quis dizer? Que em vez de ser... a gente enxerga como 3 personagens, mas, na verdade, tudo isso tem a ver conosco e está dentro de nós, os 3. Dentro de nós.
Então, eu te convido, Alessandra, na minha próxima fala, que vai ser lá para dezembro, no próximo mês agora vai ser o 10º, mas depois, quando eu chegar lá depois, no finalzinho, novamente, no terceiro andar, eu vou trazer o Filho Pródigo para a gente poder olhar para esse segundo andar e o terceiro e poder entender isso, como é que esses personagens podem ser entendidos dentro do nosso mundo interno como esses movimentos dentro de um andar para outro. Desde aquele que vai na aventura, aquele que fica trabalhando e se intoxica, e aquele que tem sabedoria que acolhe. Isso. Tá bem, ótimo. Ótima ideia, vamos fazer isso aí. Gente, devolvo, Verinha, a palavra, vai ser 10 horas. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. Muito bom mesmo. Muito obrigada, viu, Sérgio? Obrigado, Sérgio, obrigado, doutora Edvênia, estava maravilhoso, como sempre, né? Excelentes reflexões. E uma coisa que até que eu ia colocar também, porque eu acho que isso tu deixa para o final, o que eu acho que acontece, gente? Tu acaba se perdendo depois do que tu vai perguntar. Então, eu acho que tem que ser feito no transcurso da discussão. Chega lá no final, tu já nem sabe mais o que eu queria perguntar. Eu acho que está muito interessante esse formato. Então, agradecer, né, mais uma vez todo o pessoal, principalmente os que estiveram aqui acompanhando, né, mais um estudo no dia de hoje, né? E, como sempre, enriquecedor, maravilhoso, muito. A querida Elodie. Pode ser, Elodie? Está me ouvindo? Sim. Ah, desculpa, Então, queridos amigos, vamos serenar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, e vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso querido amigo, pela oportunidade de estarmos hoje aqui e ter realizado este estudo, que de forma tão agradável, de forma tão simpática, tão terna, tão amiga, os nossos expositores trouxeram. Obrigada ao Dr. Sérgio, à doutora Hervênia, aos nossos amigos que aqui estão, e te pedimos, Jesus, que nos abençoe, que sempre nos permita que possamos refletir, que possamos serenar, descansar, para poder, com isso, aumentar a nossa capacidade de elevar os nossos pensamentos e as nossas ações até o teu infinito amor. Te agradecemos por tudo que de bom acontece na nossa vida e permita, Jesus, que sempre possamos ajudar aqueles que mais necessitam de nós, entendendo que são nossos irmãos e que somos um instrumento da tua paz e do teu amor. Obrigada, que tenhamos todos uma excelente semana e possamos estar todos aqui reunidos no nosso próximo encontro. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Assim seja. Que bom. É, gente.